tem concurso feito, homologado e a seleção da área da educação. Tem uma necessidade imensa de reposição. Isso vai acontecer? E quando? Nós estamos com da área da educação. Sim. Reposição dos profissionais que estão faltando. Eu não entendi a última pergunta. Isso vai para... Quando vai acontecer? Porque nós temos aí o início do ano letivo preparado para agora, março. Ou já começou o ano letivo? Eu recebi ontem, uma coincidência, por volta das 14 horas, o processo que trata da contratação de profissionais da educação para reposição de várias vagas. Então, eu recebi por volta de 14 horas, nós estávamos com uma outra demanda hoje, assim que... Em todas as áreas da educação, né? Na educação, um processo exclusivo da educação. Perfeito. Então, assim que retornar para a secretaria, a minha primeira tarefa será de analisar esse processo que chegou ontem, no período da tarde para a gente. O senhor tem outros concursos vigentes ainda para repor aquilo que a vereadora Fernanda colocou em todas as áreas, a falta de profissionais? Eu não tenho essa informação. Naturalmente que nós podemos consultar a Secretaria de Recursos Humanos para entender quais os concursos que estão vigentes e que precisaríamos atender. Secretarias importantes a gente sabe que não tem, mas, por exemplo, planejamento fiscais, para fiscalizar a cidade, obras, loteamentos e tudo mais, e outros. Por exemplo, tem concurso vigente e tem necessidade. Estou dando um exemplo aqui. Eu queria perguntar para o senhor encontrou um orçamento, foi entregue pela administração passada da prefeita Jaqueline, um orçamento equilibrado, inclusive com todos os gastos que nós tivemos da saúde e recursos que nós recebemos a mais pelo motivo da pandemia? Vereadora, embora não seja Quero a sua opinião. Não, claro, o senhor está apresentando as contas. Eu vou responder de forma absoluta. Não. Não o quê? Nós não recebemos um orçamento equilibrado, principalmente porque muitas despesas, eu mencionei aqui o resto a pagar, elas vieram sem lastro financeiro. O que quer dizer isso? Então nós recebemos muitas despesas. Nós pagamos até poucos dias atrás, nós fizemos um levantamento, aproximadamente 46 milhões com recursos desse exercício, mas para pagar a despesa contratada e que passaram em restos a pagar de 2020. Onde mais o senhor achou? Em que setor? E essa foi a nossa principal preocupação. Naturalmente, uma nova... Se o senhor disser para mim que foi a saúde, eu posso até entender, mas nós recebemos bastante recursos de fora para investimento nessa área. Mas eu estou falando só daquelas despesas e restos a pagar sem lastro financeiro. Naturalmente que nós recebemos outras despesas que passaram como restos, mas que tinha lastro financeiro para pagar. Então dá exemplo concreto, secretário. Mais recursos... Não, são diversas despesas. São diversas despesas. Eu prometo apresentar isso no próximo relatório. Eu gostaria de ver. São despesas não só da saúde, de várias secretarias que foram transferidas para 2021, mas que não faz parte daquelas cobertas com o financeiro. Então, nós já pagamos alguma coisa da ordem de 46 milhões e a cada dia, por incrível que pareça, ainda chega despesas... O senhor não vai me dar nenhum exemplo? Significativo? Eu prometo lhe passar, mas eu agora não tenho nenhum exemplo. Não são, eu não diria que são 1, 2 ou 4 despesas, não, são muitas despesas, muitas notas fiscais de todos o tipo de serviços e materiais entregues em 2020 ou referente a 2020. Houve toda uma polêmica, secretário, com relação aos gastos na área da educação. Mas esse tinha recurso no orçamento a ser gasto, não é isso? Vereadora, essa é uma coisa que eu prometo, minha equipe está ali, a Evelyn e a Jaqueline, passar um relatório de todos os pagamentos de resto a pagar realizados imediatamente para a vereadora Yara Bernardes, sem preocupação de ofício aprovado pela mesa. Porque surgiu todo um debate, secretário da Educação, que ficaram as escolas paradas, não se gastou com merenda, com limpeza de escolas, nem com a reforma que deveria ter acontecido nas escolas, em estado precaríssimo. Uma série de gastos que não foram feitos porque não houve o ano letivo presencial com as crianças. E depois compras assim que todo mundo se espantou, de livros didáticos, de prédios e outros. Mas eu acredito que nessa área eram gastos obrigatórios da educação
pelos 25% obrigatórios. Sim? Sim, a educação, naturalmente, que na administração passada, eu imagino que tenha faltado um pouco de planejamento, porque a suspensão das aulas haviam acontecido, e o que se tem é que você obrigatoriamente, por força da Constituição, aplicar 25% das receitas de impostos próprios àqueles transferidos. Então, houve sim, no final do exercício, todos nós acompanhamos, eu fazia parte inclusive da equipe de transição, e acompanhamos o desespero em si, realizar despesas para alcançar o limite mínimo estabelecido. Mas havia o recurso da educação carimbado que tinha que ser gasto. Não, lá... Pode não ter sido correto, mas foi legal. Exatamente. Pode não ter sido, vamos dizer assim... O melhor gasto, né? Foi legal, porque eles compraram. Agora, eu diria que foi uma ação um pouco preocupante, porque ela aconteceu há poucos dias de 31 de dezembro, ou seja, foram despesas sem qualquer planejamento, haja vistos o conteúdo dos livros, as tentativas não é o conteúdo, e as desapropriações. Não é o conteúdo dos livros, não veio ao caso, secretário, veio ao caso a quantidade. Sim. E os gastos. A quantidade foi. Eu não discuto aqui o conteúdo dos livros, porque nem o senhor, porque o senhor não é da área da educação. Uma outra questão, secretário. Nós aprovamos um orçamento aqui na casa, que é o previsto no mês de fevereiro para ser arrecadado, na previsão do orçamento que nós votamos, de 182.163.000. E nós arrecadamos 132 milhões, tirando os quebrados. Nós arrecadamos no mês de fevereiro, do que prevíamos no orçamento votado nesta casa, 51 milhões a menos. No quadro que a gente tem aqui do orçamento de receitas, previa-se na prefeitura uma certa estabilidade e um crescimento bem maior em março. Então, houve no mês de fevereiro uma queda assim significativa. O senhor disse que está pagando dívidas do governo anterior e a arrecadação foi de 51 milhões a menos do que nós prevíamos. Isso são dados públicos. O senhor está preocupado? Porque eu vejo o prefeito anunciando obras e mais obras que, inclusive, não se previam. Eu vou construir uma nova rodoviária. Não sei, só se vierem recursos externos ou mais empréstimos ou coisa parecida. Mas a arrecadação em fevereiro foi 51, não um número concreto, 51 milhões a menos do que nós prevíamos que ia arrecadar no orçamento. O senhor está preocupado ou não? A senhora está dizendo fevereiro? Agora. Porque, na verdade, lógico... Até agora. Fevereiro está acabando. Sim, até agora. Nós ainda temos aí esses praticamente 6 dias, não é? Para encerrar o mês, nós temos ainda transferências de ICMS, PVA também para acontecer. Que dia acontecem essas... Toda terça-feira nós temos, né? Não, já foi. Terça-feira já foi. Bom, as receitas no início do ano, elas não refletem exatamente qual será a tendência. Então, nós tivemos... Nós prevíamos uma tendência. Foi colocado no orçamento que nós iríamos arrecadar 184 milhões. Então, a gente arrecadou 51 milhões a menos. Mas nós tivemos também, vereadora, no mês de janeiro, uma receita superior à prevista. Então, eu imagino que só a partir do primeiro quadrimestre é que a gente consiga alinhar a realização das receitas a ponto de ter uma projeção segura, uma projeção mais tranquila. Foi menor mesmo do que nós previmos em janeiro também, e depois uma queda significativa em fevereiro. Então vamos aguardar a finalização, vamos aguardar o primeiro trimestre, analisar cada uma das receitas. Nós vamos ter agora, a partir de março, o vencimento do IPTU, por exemplo, mas nós sabemos que março, abril e maio nós vamos ter um pico de arrecadação em razão do IPTU, mas que depois essa receita vai cair, porque vai entrar na normalidade. Essa receita do IPTU, nós tivemos ela de forma bem fraca nos meses de janeiro e fevereiro. O vencimento, eles se darão a partir do dia 15 de março até o dia 26, a primeira parcela. Então, nesse momento, eu considero prematuro se fazer uma análise da receita com projeções, né? Então, a partir do primeiro trimestre é que a gente
vai começar, estamos monitorando essas receitas, nós fazemos o acompanhamento de todas, mas um número mais seguro, uma situação mais tranquila para se avaliar as projeções não seria agora no primeiro mês, nem ainda não encerrado o segundo. Mas eu gostaria eu fico à disposição para as demais perguntas, mas se puder ser relativo ao relatório de gestão fiscal, ou seja, o encerramento do terceiro quadrimestre. Tudo que eu estou falando é dentro do relatório, secretário. Não falando nada. Vereadora, só para, antes de retomar os debates aqui com a mesa estendida, só queria, por uma questão de ordem, aqui registrar e agradecer a presença do vereador Vitão do Cachorrão, que esteve aqui presente, e dizer que agora, nesses trabalhos, para constar na ata, compõe a mesa também, membro da Comissão de Economia, o vereador Cristiano Passo, qual eu passo a palavra, e depois retomo. Eu não terminei os questionamentos. Para a vereadora e para terminei. Só por uma questão de ordem, vereadora, rapidinho. Daí já retoma para a senhora, e depois na sequência vem o Elker, representando o vereador Fábio Simoa, e o vereador Pérez Regis. Não entendi por que eu... Vai lá, meu amigo. Tá aberto. Abre aqui, ó. Não. Quer falar aqui, vereador? Presidente, é o vereador João Domingos. Deixa eu mudar de mesa. Fala, assume aqui com o assunto. Secretário, se você quiser se sentar e responder daí, pode ficar à vontade também nesse momento. Só agora um minutinho, já retomamos, por favor. Tá? É que só está no... Vereador Cristiano, o senhor é da Comissão de Finanças e Orçamento, né? Sim. Desde que me conheço por vereadora, eu tenho questionado que o que menos as câmaras municipais fazem é fiscalizar o orçamento, que é a nossa tarefa maior. E eu vi o ano passado até uma atuação mais efetiva do vereador Péricles e do vereador Hudson na comissão, fiscalizando. Porque senão depois a gente começa... E eu cito o exemplo do que eu falava agora da área da educação, que a Câmara... as pessoas nos cobram. Como que vocês não viram que a prefeitura estava gastando isso, gastando aquilo de forma irregular ou de forma atabalhosa, como foi feita na área da educação? E a Câmara não faz o acompanhamento do orçamento de forma ordenada e periodicamente para saber. Nós poderíamos ter detectado, eu estou colocando o vereador Ítalo para a comissão, que o ano passado, e poucas vezes eu vi isso, a Comissão de Finanças e Orçamento trabalhava de uma forma mais efetiva naquilo que é a nossa função maior, que é a fiscalização. E que a comissão deveria ter acompanhamento técnico. Porque hoje nós somos cobrados... Deixa eu terminar só meu raciocínio, vereador Ítalo. O ano passado nós tivemos gastos assim que a cidade espantou-se com relação aos gastos da educação, e a Câmara não tinha detectado isso. Depois a gente tem que correr atrás na área da saúde, é a mesma coisa em 2019. Tivemos que montar uma CPI depois para ver o que aconteceu. Mas depois que o problema aconteceu, e não quando ele está acontecendo, de gastos que não estavam previstos no orçamento, de gastos que fogem do uso normal do orçamento dessa ou daquela secretaria. Por isso eu defendo e gostaria que vocês insistissem com o presidente da Câmara, inclusive tem processo aberto para a contratação de técnicos que possam nos ajudar no acompanhamento do orçamento, fosse do governo passado da prefeita Jaqueline ou do prefeito Manga agora. Mas nós precisamos ter, e vocês precisam, eu gostaria que tivesse essa assessoria, porque a população não nos cobre, que vocês não viram, vocês vêm gritar agora, vocês vão montar uma CPI depois que o problema aconteceu. Então, insisto que a comissão
tem que se assessorar de pessoal técnico para fazer esse acompanhamento, que é a nossa obrigação. Eu concordo com a senhora. Na última comissão, na última reunião de comissão de economia, nós dividimos esse anseio, né? Acho que, inclusive, o Dr. Lucas Gandolfo, meu assessor, que está me secretariando nessa audiência pública, nós já estamos preparando uma solicitação para o nosso presidente, né? Conversando juntamente com os outros membros da comissão, com o Cristiano e com o Vitão. E sim, é uma demanda super necessária para dar uma qualidade técnica, para que não venha acontecer nenhum absurdo como aconteceu nas gestões anteriores.